bom dia, galerinha do primeiro ano, bem-vindos, que é a professora Milka que vos fala, né? Hoje, segunda-feira, nós temos aí aula de geografia e vamos então finalizar as correções da apostila de geografia, no que se trata do tema cartografia. Vamos todos então, né, para a abertura do capítulo 3 de geografia, que está lá na página, deixa eu olhar aqui, na página 52. Vamos lá? Todo mundo na apostila de geografia. A gente vai falar um pouquinho sobre cartografia, a linguagem dos mapas. Vamos lá então. Bom, a gente vê aí na nossa apostila, né? A imagem inicial aí da nossa apostila, certo? Volume 3, cartografia, a linguagem dos mapas, né? Então eu vou só fazer um resumo, porque a gente já trabalhou isso aí nas videoaulas que foram enviadas nos grupos. Então vou fazer uma explicação rápida sobre o que é a cartografia e a gente já vai então para a correção das atividades que eu já havia mandado para casa. Vamos então à explicação. Então o que é a cartografia? Então, a cartografia é a área do conhecimento, né, que se preocupa em estudar, analisar e produzir mapas, cartogramas, plantas e demais tipos de representações gráficas do espaço. Então, ela se trata de um conjunto de técnicas científicas e até artísticas que visa a elaboração de documentos que representem de forma reduzida uma determinada localidade. A gente sabe que tem o tamanho real, que ele é representado em quilômetros, né? E tem o tamanho no mapa, que é representado em centímetros. Então, o tamanho real ele é diminuído para caber no mapa, no desenho, para assim fazer uma análise de espaço, né? E de qual o tamanho real desse mapa, desse lugar. E para isso a gente usa, então, uma continha que a gente aprendeu nas videoaulas, a gente chama de continha de escala, que é o desão e o desinho, né? O desão em quilômetros, o desinho em centímetros, tá? Tamanho real e tamanho figurativo no mapa. Apesar, então, de contar atualmente com avançadas técnicas e equipamentos, essa é uma prática extremamente antiga, né? Fazer mapas é uma prática extremamente antiga, pois existe desde que o homem aprendeu e seria melhor conhecer os lugares desenhando-os em pedaços de rocha. O mais antigo mapa que se tem notícia, ele data de 4.500 anos e provavelmente foi reproduzido pelos povos babilônicos. Ele foi produzido em uma placa de argila e representa provavelmente a área do Vale do Rio Eufrates. Com o passar dos tempos, as técnicas cartográficas foram se aprimorando, melhorando, principalmente durante o período das grandes navegações. Aí os europeus utilizavam mapas para encontrar novos caminhos marítimos e descobrir novos territórios. Lembra que eu falei para vocês que os mapas eram utilizados principalmente nas grandes navegações por causa da descoberta de novos territórios, novos domínios. Então o mapa veio facilitar a encontrar esses territórios e diminuir o tempo gasto para percorrer o mesmo caminho. Então, com a evolução, não parou, né? E aí veio novas formas e técnicas cartográficas, né? Então a gente acompanha aí vários aparelhos hoje que fazem parte do nosso dia a dia. O GPS é um desses aparelhos, né? Os satélites artificiais, naturais, né? Que os naturais eram usados então na época que não existiam os mapas. Hoje a gente usa então satélites artificiais. No século XX, uma nova era estabeleceu-se na cartografia com o uso de fotografias aéreas para auxiliar a produção dos mapas, uma técnica denominada por aerofotografia. Pouco tempo depois, a terceira revolução industrial proporcionou o desenvolvimento de procedimentos mais avançados. Nos dias de hoje, graças aos nossos avanços tecnológicos e à globalização,
no âmbito no meio de informações. A produção de um mapa consta com complexas técnicas de elaboração e representação, envolvendo então computadores, satélites, softwares e muitos outros equipamentos. A maioria dos carros a gente sabe que hoje tem GPS avançados, né? Qual seria o problema que a cartografia enfrentou e ainda continua enfrentando? Então, representar uma realidade física de um plano não é uma tarefa muito simples, sobretudo quando essa representação envolve todo o globo terrestre. O primeiro problema está no fato de a Terra apresentar uma forma esférica, o que torna impossível a sua representação em um plano. O segundo problema está no fato de que essa esfera não é perfeita, possuindo contornos, traços não muito bem definidos. O primeiro problema foi, de certa forma, resolvido por Carl Gauss em 1777, um notável matemático que elaborou o conceito do geóide, que considera o formato da Terra sem considerar os continentes, ou seja, apenas imaginando como ela seria se houvesse apenas oceanos. Ao longo dos tempos, os cartógrafos foram avançando nessa ideia e aproximaram-se da forma que atualmente caracteriza o globo terrestre. Já o segundo problema é impossível de ser resolvido totalmente. No entanto, a melhor solução foi a elaboração das chamadas projeções cartográficas, em que a Terra passa a ser representada em um plano de diferentes maneiras, ora distorcendo as formas do continente, ora distorcendo suas áreas e às vezes distorcendo ambos. Existem inúmeras projeções da Terra. Atualmente, cada um atende um determinado interesse ou aspectos da superfície terrestre. Então, a cartografia ela é primordial, principalmente nas questões de localização, tá? Então, esse aí foi um resuminho, né, do nosso texto aí sobre cartografia, e a gente vai então para as correções das atividades, até porque eu já havia passado bastante videoaulas para vocês fazerem, assistirem e resolverem as atividades. Então a gente vai direto lá para a correção do nosso último capítulo de geografia, na página, vamos lá, sigam comigo aí para as atividades. Então, na página 65. Vamos lá então? A primeira questão lá, assinale M para as projeções de Mercator e P para as projeções de Peters, né? Então, neste planisfério, as terras da Europa são valorizadas, enquanto as terras da África e da América do Sul têm dimensões subestimadas. Então, não se valoriza muito a questão da América do Sul. Essa aí é de Mercator ou é de Peters? Mercator, né? Mercator que valoriza muito mais a Europa do que, no caso, a América do Sul. Vamos lá. A outra, neste planisfério, as áreas do continente e dos países aparecem em escala igual, mantendo a proporção das áreas e mostrando preocupação com a necessidade e a maior igualdade entre os estados. Qual que é essa aí? É a de Peters, né? As formas são distorcidas, gerando alongamento dos continentes, Peters, né? Confeccionado na época da Guerra Fria, Peters. Distorce a área e aumenta as regiões próximas aos polos, Mercator. Qual seria a finalidade da escala? Então, a gente falou um pouco sobre escala, né? E qual seria a finalidade da escala, a função dela, para que ela serve? Então, a escala ela serve para estabelecer uma proporção entre o tamanho real de um lugar, né? Por exemplo, eu vou desenhar a cidade de Peixoto de Azevedo, então eu vou colocar ela no mapa. Então, eu vou ter que fazer o quê? Diminuir o tamanho dela em centímetros para que ela caiba em uma folha de papel. Então, a escala é isso, é diminuir o tamanho real de uma imagem para que ela caiba, então, no papel, transformando ela, assim, em um mapa, tá? Então, tentei responder isso com as palavras de vocês. Então, a finalidade da escala é estabelecer a proporção entre a dimensão real, o tamanho real de um lugar e a sua representação no mapa. Essa representação pode ser por linha, pode ser por desenho, tá? Então,
Essa é a resposta da número 2. A 3. Nós temos a figura de um globo terrestre, certo? E a pergunta é assim: como se chama? Então já dei a resposta, globo terrestre. Quais são as vantagens do globo terrestre? Para que ele serve? Então a gente sabe que o globo terrestre ele vai trazer o quê? Uma imagem ilusória do planeta Terra, certo? Essa projeção ela é usada para quê? Para aproximar a realidade do planeta Terra com o que a gente vê no globo. Mostra todos os continentes, os oceanos, as principais cadeias de montanhas e possibilita a simulação dos movimentos de rotação e translação da Terra e apresenta as distâncias de latitude e longitude que a gente trabalhou em sala de aula, tá? Então essa é a resposta. A 4, nós temos aí a projeção cônica, tá? Então tá perguntando assim: observe essa projeção cônica abaixo e responda ao que se pede em quais tipos de representação é mais aconselhável a utilização desse tipo de projeção, onde a gente usa esse tipo de projeção, né? Então a projeção cônica é um tipo de projeção cartográfica em que a superfície da Terra é representada sobre um cone imaginário que está em contato com a esfera em determinado paralelo, ou que o cone intercepta a esfera em dois paralelos, tá? Então, assim, essa é a importância dessa projeção cônica. Então, essa projeção é utilizada para representar partes da superfície da Terra como o trecho de um continente. Na projeção cônica, as distorções próximas aos paralelos de contato com o cone são pequenas e aumentam à medida que as superfícies representadas se distanciam desse mesmo paralelo, tá? Então essa é a resposta. A número 5, a gente vai fazer uma continha, qual a distância real, então desão, aproximada entre Recife e Trujillo, no Peru. O mapa de escala, então, de 55 milhões, 1 por 55 milhões, se a distância em linha reta no mapa é 8,5 centímetros. Então, como que a gente vai fazer? A gente vai pegar e multiplicar 8,5 centímetros vezes, né, a escala, que seria, a gente lembra lá a norma de eliminar os zeros, e 1 na frente também é eliminado, então fica 550. Então, 8,5 vezes 550, tá? O resultado dessa conta, então, vai dar 4.675 quilômetros. Tentem fazer aí para ver se bate. E a número 6 é uma pesquisa, né, sobre algum indicador que é fornecido por bairros da sua cidade, com população, quantidade de postos de saúde. Tabule esses dados e crie por meio de uma base cartográfica um mapa diferente para no mínimo 3 indicadores. Então você pode pegar saúde, educação, né? Então postos de saúde, escolas, tá? Realize em folha sulfite e depois coloque no caderno que quando a gente voltar às aulas presenciais eu vou corrigir, tá? Então vamos lá então. Eu deixei aqui para vocês as correções, fiz as correções orais e vou deixar para vocês as correções escritas, para que vocês possam corrigir a apostila de vocês. Muitos de vocês já me enviaram essas correções, essas atividades prontas através do WhatsApp. Muitos eu já corrigi, né? E assim, eu espero que todos estejam fazendo. Então, estão aí as correções, tá? Vou deixar aqui para vocês, ó, todas as correções, né, das atividades escritas, para que não haja nenhuma desculpa depois de que não conseguiu fazer ou apostilas em branco. Aí estão as questões de vestibular, tá? Então estão aqui na nossa videoaula. Todas as vezes que nós viermos aqui trazer um conteúdo, depois a gente vem trazer as correções. Eu quero que vocês corrijam na apostila de vocês e deixem a apostila de vocês completas. Sendo assim, só tenho que desejar a vocês um bom dia
Que o dia seja iluminado, uma boa semana santa, né? E que Deus possa estar abençoando cada um de nós. Fiquem com Deus e até a nossa próxima videoaula. Beijinho da professora Milka.